Queridos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto que a igreja está de pé, na segundo livro das Crônicas, capítulo 33, versículos 10 ao 13. O texto está escrito: E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se apracou para com ele, e ouviu a sua súplica, tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu rei. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém? Aqueles que podem, por favor, tornem os vossos assentos, enquanto quero carinhosamente agradecer pastor Lúcio França, com sua muito digna esposa missionária Lúcia, pastor Gaia, com a missionária dos Anjos, como primeiro vice-presidente, e em vossos nomes externo esta gratidão a todo o ministério, a todos os convencionais, a quem presto reverência, e consequentemente a toda a igreja. Que Deus os abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Kemuel Sotero, pastor Douglas, em vossos nomes externos, esta reverência a todos os demais convidados e a todas as comitivas de regiões adjacentes. Que Deus os abençoe. Registro a alegria de gratidão ao pastor Robson pelo cuidado da minha logística, agradecendo pela vida do pastor Osiel, do pastor Jacó, do pastor Fábio, como também aos amigos pastor Reginaldo, pastor Emerson, pastor Felipe, pastor Adriano e tantos demais amigos que Deus tem me dado nesta caminhada. Reverencio a todos. Queridos, quero tomar por base este texto para falar-lhes sobre a graça, apesar dos fracassos. Digam comigo: a graça, apesar dos fracassos. Quando nós lemos o texto, ele está vinculado a uma aliança que Deus fez com Davi e a sua dinastia. E nós a encontramos no capítulo 7 do segundo livro de Samuel, no versículo 12. A Bíblia diz que Deus diz a Davi que quando os dias dele terminassem, Deus ia usar alguém da sua descendência, das suas entranhas, e este lhe edificaria uma casa. Versículos a 16, do 13 a 16, os irmãos vão encontrar, de 2 Samuel, capítulo 7. E Deus diz a Davi: se ele, eu serei para ele como pai, e ele me será por filho. Se ele vier a transgredir, eu vou castigar com castigo de homens, mas não tirarei dele a minha benignidade, como a fiz com Saul, e o tirei diante de ti. Então Deus vai dizendo a Davi, no versículo 16: e com a tua descendência estabelecerei o teu reino para sempre, a tua casa para sempre. Então, a partir deste texto, desta palavra, nós vamos ver Deus trabalhando
na dinastia davídica como a continuidade de uma visão do reino. Quando nós analisamos a entrada de Salomão, os irmãos percebam que mesmo começando bem, no percurso Salomão decepciona, como eu falei ontem, a ponto de Deus dizer que vai rasgar o seu reino e a dinastia, mas por amor à aliança e à promessa, ele não faz por amor a Davi, enquanto Salomão viver. Percebemos que a partir daqui nós vamos encontrar Roboão e a sua continuidade em altos e baixos, fracassos contínuos na dinastia davídica. Mas o que me chamou a atenção na história desta dinastia é que chegou um período caótico, o período que as nações circunvizinhas ameaçavam duramente, e nestas ameaças bélicas com o Reino do Sul, eles tinham 99% de vantagem, porque o caos estabelecido, ora, atingiu todos os patamares: político, econômico, social e, sobretudo, espiritual. Quando neste período a ameaça era devastadora, a Bíblia diz que por amor à promessa da aliança, Deus levanta um jovem chamado Uzias nesta dinastia. A Bíblia mostra que Uzias entra no cenário, no cumprimento da dinastia, e ele vem fazendo o que era bom aos olhos de Deus. Quando ele entra no cenário, ele vai fazer história. A Bíblia diz que por ele andar com Deus, então Deus vai lhe dar o entendimento e a visão de conhecimento. E da visão que ele tem de Deus é próspera e é contínua. Então Deus lhe dá o privilégio e a força dele restabelecer o contexto da dinastia. A Bíblia diz que o exército não tinha força, não tinha soldados, nem armas de ataque e nem armas de defesa. Então, para estabelecer a sustentabilidade, a segurança, Uzias vai, pela direção e a visão de Deus, ser conduzido. E na visão, ele vai ter o conhecimento da engenhosidade. A Bíblia mostra que ele investe na restauração bélica, reestruturando o exército, a ponto que em poucos tempos ele consegue estabelecer mais de 300 mil soldados para defender Judá. Como agora o poder bélico já está restabelecido e a ameaça está indo embora, porque agora tem defesa, então Deus abre-lhe o entendimento para fortalecer o exército. Então Uzias é o rei que pela sua mente são criadas as armas de ataque e de defesa. Ele cria as catapultas, ele cria escudos de forma inédita, e isso fortalecia o poder bélico de Judá. Quando ele resolve e consegue mandar embora as ameaças, porque agora tanto o Egito, Jordânia, Cisjordânia, a Síria agora sabia como as fronteiras estavam protegidas e o reino de Judá tinha sustentação militar. Então pararam de ameaçar, e é aqui que já não há mais ameaça. A Bíblia diz que Uzias era amante da agricultura, resolveu o poder bélico, então ele vai resolver a questão econômica, e pela questão econômica ele investe na agricultura, e Deus vai lhe dando vitória com derramar das chuvas. O campo, o agronegócio vai prosperando, e prosperando a economia alavanca, e a economia crescendo vai
terem a crise econômica. E se a crise econômica vai embora, o social vai melhorar. Quando ele consegue estabelecer este contexto, ele é ovacionado pelos súditos, a ponto que está escrito que Uzias recebeu ovacionalidade de uma forma, ou seja, aplausos de uma forma que nenhum outro tinha recebido. A Bíblia diz que o povo de Judá gritava que desde Salomão não levantou Deus um rei igual a Uzias. Então, quando Uzias é no alto que Deus lhe coloca, é ser humano, e como ser humano, a Bíblia diz que o seu coração se exaltou, e quando o coração dele se exalta, ele vai querer, agora pela fama do poder, fazer o que não lhe era pertinente. Deus lhe deu a gestão, Deus lhe deu fama, Deus lhe deu nome, que a Bíblia diz que a sua fama ultrapassa as fronteiras, ou seja, ele agora não é conhecido só internamente, mas internacionalmente. Então o coração de Uzias ensoberbece, se exalta, e ele vai querer queimar incenso no templo. E para queimar incenso não é chamado famoso pastor Eliseu, reverência. Para ser queimador de incenso não precisa estar nos outdoors. Queimar incenso era excepcionalmente para sacerdote, porque o rei é aplaudido, o rei é famoso, mas sacerdote não. Sacerdote não recebe aplauso, sacerdote não é famoso, mas é ele que interage só por meio dele entre Deus e o ser humano. Então ele vai querer queimar incenso, mas para queimar incenso tinha que ter culto, e para ter culto tinha que ter resina. Se os irmãos observar a queima de incenso, Êxodo capítulo 30, versículo 34, disse Deus a Moisés: faz um perfume especial para mim, ou seja, de 4 ingredientes, de 4 substâncias: o estoraque, o gálbano, a onixa e o incenso puro. Destes, em igual porção, de igual quantidade, faça um perfume especial, e este perfume você vai colocar na tenda diante de mim, para que eu desça. Nenhum homem pode usar esta fragrância, se usar, morre. Esta fragrância era a única forma de eliminar a impureza. Para Deus descer, para ter culto, para ter sacrifício, tinha que ter queimadores de incenso, ou seja, para Deus descer, tinha que ter o propiciatório, tinha que ter algo entre ele e o pecador, ou seja, que justificasse o pecador, a ira fosse aplacada. Então, por meio do sacrifício de animais, sangue rolava, carne era cortada, porque sem corte não tem sangue, sem sangue não tem sacrifício. Então isso implica dizer que quando tinha o sacrifício, o mau cheiro, a carniça tomava conta. Os irmãos da minha época, da minha geração, hoje já há modernidade, mas na nossa época a gente entrava num açougue assim, tapando o nariz pela a contundência do aroma do sangue, a dureza, o cheiro do sangue nos fazia passar mal. Mosca, inseto eram atraídos. Então pensem, quando para ter culto, ter sacrifício, queimar incenso, agora precisava ter um perfume que pudesse eliminar a impureza. Por isso que o gálbano tinha que ter sacerdote andando quilômetros para buscar ele em determinada região, para compor o aroma. Também, enquanto um ia para o sul, outra equipe de sacerdote andava para o norte,
para pegar o estoraque, e outros iam para os lagos, porque a onça, ela está em um molusco no fundo dos lagos. Tinha que ter gente mergulhando todo dia, e outros buscando incenso. Imagina, o gálbano, ele, ou seja, só saía, só pingava a substância de madrugada. Então toda madrugada tinha sacerdote acordado, esperando a essência cair. O gálbano era isso, o estoraque tinha que ser moído, tinha sacerdote trabalhando, moendo o estoraque para sair o aroma, e tinha outros mergulhando, às vezes faltava fôlego, tinha que subir e respirar, mas estava descendo ao fundo do poço, e aí continuamente trazia o incenso. Deus disse: de uma parte mistura e faz o pó, e este pó coloca diante de mim para eu cheirar e descer. Ora, na década de 40, no contexto arqueológico, há uma revista espanhola, salvo engano, de La Colle. Esta revista mostra que na década de 40, um grupo de arqueólogos descobriram no complexo de Qumran, lá nas cavernas de Qumran, uma resina avermelhada, e quando eles vão experimentar, eles percebem que esta resina tinha similaridade com o incenso, com as 4 substâncias do Êxodo, porque quando eles pegaram uma área e queimaram aquela essência, o seu aroma vai exalando, que a 3 quilômetros de distância, aonde tinha inseto, aonde tinha mosca, morriam por conta do cheiro, da contundência deste perfume. Então, para ter culto, tinha que ter incenso, tinha gente orando, tinha gente ralando. E agora o rei Uzias, pela fama, pelo poder, quer entrar nos mistérios de Deus. Não é isto. O perigo da nova geração é boa demais, por isso que surge hoje, com um ano desaparece, porque querem entrar no mistério pela fama, pelo YouTube, pelo Instagram. Não, meu filho, esse negócio é de joelho, é a cara no chão, e é a visão do céu, não é a visão econômica. Então, quando Uzias entra no templo, os queimadores de incenso, os sacerdotes que fazia ter culto e Deus descer, provocava Deus. Então eles tomam a frente e diz: rei, o senhor é famoso, o senhor é popular, faça isso não, isso cabe a nós. Mas pelo poder ele não respeita, ele entra e não respeita. Quando ele investe, aí Deus desce e fere a testa dele com uma lepra, de forma sem aviso prévio. Ele sai dali e já não volta mais para o trono. Agora ele vai ser colocado em uma casa à parte, e agora ele vai passar por um período caótico, porque agora o seu filho, de forma imprevisível, de forma precoce, assume o reino, já que o pai está imundo, está leproso. A Bíblia diz que por amor à dinastia, Jotam, ele começa bem, tem porém esta adversidade, tem uma conjunção adversativa. Ele é bem, ele continua, porém ele não tira o pecado do povo, porque com a ausência de Uzias, o pecado, a crise espiritual aumenta. Vejam que Isaías diz que é este período que habitava no meio de um povo impuro e no meio de um povo de impuros lábios. Veja que Isaías diz que a situação era tão catastrófica que Deus diz: Isaías, o boi e o jumento é mais sensível do que o meu povo, tem mais entendimento do que o meu povo. O boi conhece o seu dono, o jumento aonde come, mas o meu povo não me entende, o meu povo não me conhece. Deus diz que a situação espiritual, o povo está feito um corpo apodrecido e não quer ser sarado. Então Jotão não consegue, ele começa bem, mas não consegue tirar o pecado do povo. Aí Isaías diz: no ano
ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono. Isaías tem uma visão, e nesta visão Deus tem urgência. Isaías ouve um pedido urgente de uma voz: a quem enviarei? Quem há de entrar em Jerusalém por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então ele entra como oráculo de Deus, a voz do céu dentro de Jerusalém. Observe que aí Jotão morre por amor à aliança. Deus suporta o fracasso. Ora, Deus suporta este fracasso. Então vai passar o rei Acais por amor à aliança. Deus suporta o fracasso. Quando Acais vem, Acais é inteligente, é expert em política, é expert em promessas de avanço. Então o rei Acais vem fazendo uma promessa de estabilidade política, econômica e espiritual. Olha a intenção dele. A Bíblia diz que quando ele assume o poder, aí Deus olha para ele e gosta do rapaz. O rapaz era crânio. Aí Deus usa Isaías e diz: Isaías, Acais está em tal lugar, eu quero falar com ele. Ele está preocupado com as ameaças. Gostei dele. Vá lá e diga a ele que não tenha medo, eu vou dar vitória a ele. Então o Isaías vai a Acais e diz ao rei Acais: escuta o que diz o Senhor Deus do teu pai Davi. Oh, não tenha medo. Deus disse que as ameaças ele se responsabiliza e vai te dar vitória. Aí Acais olha para Isaías e não crê, diz: não vou tentar ao meu Deus. Aí Isaías diz: estás duvidando? Ele diz: sim. Aí Isaías diz: escuta o que diz Deus a respeito disso. Para tirar a tua dúvida, pede-me um sinal que eu te darei, ainda que o sinal que tu peça seja alto nas alturas do céu, ou profundo feito da profundeza da terra. Aonde tu pedires, eu te darei, que serei com você. Ele diz ao profeta: não tentarei a Deus, e recusa Isaías. E agora ele vai confiar no braço da carne, no braço do homem. O que é que ele faz? Agora ele vai fazer relacionamento diplomático com a Síria, os deuses pagãos. Então ele procura o rei Tiglat-Pileser, rei da Síria, e faz um compromisso diplomático. Por quê? Porque a Síria na época representava os Estados Unidos hoje, na visão mundial, a maior potência, pastor, política, econômica. Eram os assírios, temidos por todas as nações. Os assírios eram tão ferozes que quando qualquer nação os enfrentavam, eles matavam, eles colocavam os seus deuses no fogo, quebrando e os desprezando. Os que se rendiam, eles pegavam um pedaço de arame, envergava como anzol e colocava no nariz, para quando aquelas pessoas serem vistas, todos sabiam que eram escravos dos assírios. Quem não se entregava, eles matavam, tirando o couro da pessoa viva, massacrando e denegrindo a sua honra. E assim agora o rei Acais, para restabelecer o contexto econômico, ele faz relacionamento internacional cujo Deus não permitia. Ele faz relacionamento com os assírios, prometendo anualmente levar ouro, pagar imposto em troca de proteção militar. Tiglat-Pileser aceita a proposta. Quando o relacionamento foi feito, vai resolver o problema econômico e social, porque agora havia intercâmbio. Profissionalmente, os assírios tinham acesso às fronteiras de Jerusalém e os judeus podiam acessar a Síria. Há uma aliança diplomática. Então resolve o problema econômico e político e militar em uma tacada só. Agora ele diz: vou resolver o problema espiritual. Ele pega os queimadores de incenso, os convencionais, e leva para
para a Síria. Para quê? Para aprender a queimar incenso aos deuses da Síria e não mais ao Deus de Israel. Então ele, pela autoridade, ele leva os queimadores de incenso, passa um período praticando na Síria. Quando voltam para Jerusalém, não vão queimar, não vai ter mais culto. É aqui que a Bíblia diz que ele fecha a porta do templo, ele abafa tudo que dizia Deus dos seus pais. Agora nos altares, nos montes de Jerusalém, ele vai edificar altares aos deuses da Síria. Agora aqueles homens que continuamente queimavam incenso por sorteio, que buscavam incenso, não precisa buscar mais, porque não vai ter mais culto, não vai ter mais adoração ao Deus dos nossos pais. Agora é os deuses da Síria que vão ser adorados. Então ele vai oferecer sacrifício aos deuses da Síria, como todo o povo. A Bíblia diz que os seus próprios filhos eles queimavam no fogo em oferta aos deuses da Síria, queimando, praticando orgia e fazendo tudo que não prestava. E o que eu acho interessante é que o seu filho Ezequias vai crescendo em um ambiente sem culto, sem adoração, sem manifestação de Deus, e no perigo de ser jogado no fogo como sacrifício. Então todo o povo se corrompe, todo o povo se corrompe, inclusive o rei Acais. O fracasso toma conta. Aí a Bíblia diz, segundo as Crônicas 29, que Ezequias, ou seja, Acais morreu, o fracasso total. Mas olha o que Deus faz. Ezequias tinha tudo para dar errado, Felipe, porque ele cresceu vendo o pai praticar todo tipo de orgia contra Deus. Proferida, Ezequias cresceu vendo todo Judá adorando os deuses da Síria. Aí o pai morre no fracasso e ele assume. Quando ele assume, diz a Bíblia, capítulo 29, tudo para dar errado, de segundo as Crônicas, primeiro ano, no primeiro mês do seu reinado, ele não entra como pai, ele entra diferente. Ele faz uma reunião. E quem são os convidados? Os convencionais, os queimadores de incenso. Crônica diz que ele reúne os sacerdotes em praça pública e vai provocá-los dizendo: companheiros, os nossos pais erraram, os nossos pais pecaram, transgredindo o mandamento do nosso Deus, fecharam a porta da casa de Deus, fizeram o que não devia, mas eu vou querer diferente. Eu estou sentindo no coração de trazer a glória de Deus de volta. Eu quero fazer uma aliança com vocês e com Deus, trazer avivamento de volta. Para isso preciso de queimadores de incenso que não sejam negligentes, porque vocês foram chamados para estar diante de Deus, para queimar incenso e o adorar, provocar avivamento. É por isso que não podemos deixar esta nova onda apagar a chama que vocês e nossos pais começaram a fazer. Aí ele pergunta: entre vocês, quem está disposto? Porque enfrentar um povo corrompido, as ameaças da Síria viriam, precisaria ter uma visão para ser movido por ela. Aí um grupo de sacerdotes levantam a mão. Eu não sei como, mas ainda tinha incensos para queimar. É aqui que eu me baseio. Pastor Reginaldo, nós sabemos que nós pregamos em muitas igrejas, e média de público é
é geralmente de 5 a 10 mil. Também prega para 2 ou 3 do mesmo jeito. Não tem, a igreja começa com 2 ou 3. Em muitos lugares já proíbe de falar línguas estranhas. Tem muitas igrejas lindas, chiques, que você vê o rosto no piso. O microfone é tão bom que com 50 centímetros ele pega a tua voz. Mas vem o bilhetinho: se não puder falar línguas estranhas, para de falar, porque o povo está sensível por conta da pandemia. Se não puder falar Pentecostes, é melhor. Prega motivação, é melhor. Mas eu louvo a Deus que eu estou participando dos 60 anos da Semeadap, e aqui ainda tem uma geração que tem incenso, não tem? Aqui ainda tem uma geração pentecostal. Deixa eu ver o barulho dela, deixa eu ver o barulho dos queimadores de incenso. Apesar dos fracassos, há uma aliança, há graça. Quando ele sente firmeza, ele diz: eu conto com vocês. Ato contínuo, abre a porta da igreja, reforma a igreja, e chama os sacerdotes e diz: tirem a imundícia de lá e joguem no rio. Passaram uma semana. Quando passou uma semana, disseram: ei, está pronta para o culto, mas falta uma coisa. Vocês têm coragem para ir subir os montes comigo? Talvez a mulher não vai gostar, o filho, o parente não vai gostar, mas precisamos subir os montes. E aonde tiver um altar aos deuses da Síria, vamos quebrar, derrubar e tocar fogo. Subir os montes. Aqui tem fogo, pedra, levanta um ao Deus dos nossos pais. Está limpo. Ele marca o culto da reinauguração, o culto do reavivamento. Mandou carta para quem estava afastado: venha, que Deus vai voltar para Jerusalém. Prepara o culto, eu acho lindo. Primeira, os cantores, ele organiza e dá a ordem. Os hinos que vão ser cantados não vão ser inovações, está escrito. Os levitas, os cantores, vão cantar os hinos originais que Asaf e Davi compuseram. Pode não estar na fama, mas é original, tem conteúdo. Chamou os sacerdotes, indumentárias. Ninguém vem de regata nem de bermuda. Todo mundo bem trajado, como no princípio. E faz. Agora tem queimadora de incenso. O incenso é queimado. Os músicos vão cantando, e os sacerdotes sacrificando, e o povo adorando. A Bíblia diz que a glória de Deus vem, e vem numa profundidade que enche o templo, a ponto de quem estava dentro não conseguir ficar de pé. Quem estava fora, até o rei, colocava a cara no chão e adorava, não resistia. Era fogo dentro, era fogo fora, era fogo fora e era fogo dentro. E o povo dizia: desde a inauguração nunca teve um culto como este. A glória encheu a casa, a glória encheu a casa. Baixa mais um som, por favor. Agora com a glória de Deus. Em síntese, ele pega uma carta, chama os secretários e diz: vão na Síria. Agora já era Senaqueribe que sucedeu Tiglat-Pileser. Entrega esta carta a ele, assinada rei Ezequias. Os mensageiros levam uma carta a Senaqueribe, rei da Síria. Quando ele pega a carta, está escrito que ele lê, ele fica
no bom sentido doido, pela ousadia de Ezequias. Então, irado, ele manda uma carta de volta. Rei Ezequias, na nossa linguagem, você perdeu o juízo? Você não sabe que os assírios não respeitam a ninguém? O poder está conosco. Invadimos, quebramos os deuses das nações e jogamos no fogo. Qual é o Deus que você está confiando? Qual é o Deus que pode te livrar das minhas mãos? Te prepara que eu vou invadir Jerusalém. Vou cercar Jerusalém tão profundamente que vou tornar vocês em pó. Vocês vão ter um cerco tão terrível que não vão ter água para beber. Vão beber a própria urina e comer as próprias fezes. E quero ver quem vai te livrar das minhas mãos. Pega a carta e manda de volta. Quando Ezequias lê a carta, a ficha cai. Ele vê a doideira que ele fez, mas foi movido por uma visão. Então, quando ele lê esta carta, a Bíblia diz que o impacto receptivo foi tão grande que ele sente dor igual a uma mulher que vai dar à luz. A coluna dói, o joelho treme e a ficha cai e ele é angustiado. A angústia não faz ele parar. A visão leva ele para a igreja que já estava aberta. Ele diz: agora só tenho recurso: orar. Vai para o templo. O rei entra no templo, não como avô, queimar incenso, mas como adorador. Ele entra e joga a carta no chão do templo e cai sobre ela. E sobre ela faz uma oração dizendo: Senhor Deus, criaste os céus, o universo, o mar, a terra e tudo quanto neles há. Agora ouve a minha voz e lê o que está escrito nesta carta. Tudo que está nela é verdade. Os assírios quebram os deuses, queimam e jogam no fogo, porque não são deuses, são obra de pedra, de pau. Mas tu és o verdadeiro Deus, o Deus verdadeiro. Lê ela para mim e me dá uma resposta por meio do teu servo. Ele levanta da oração e pega a carta, chama os mensageiros e diz: leve ao profeta Isaías. Quando Isaías pega a carta, Deus já estava lá. Isaías diz: volta e diz a Ezequias. Isso é que é Deus. Eu vi a oração dele e li a carta que ele me mandou mostrar. E eu digo a ele: não tenha medo de Senaqueribe. Ele vem, mas agora sou eu que vou colocar um anzol no nariz dele. Vou colocar um freio de cavalo na boca dele. E vou fazer ele voltar para saber que ainda tem Deus dentro de Judá. Ainda tem Deus. É por conta disto que quando Senaqueribe vai invadir Jerusalém, um anjo desce, um anjo, e devasta o assentamento, o acampamento dos assírios, matando 185 mil soldados em uma noite. No outro dia só tem destroços. Senaqueribe volta para casa às pressas, e os próprios filhos matam no pé da estátua do seu Deus. Aí diz Crônica 32, a partir do versículo 22, que Ezequias foi exaltado, porque a pergunta no outro dia, a notícia era internacional: o rei Senaqueribe morreu e o pior exército mais violento foi destruído totalmente. A vergonha tomou conta deles. Então a pergunta era uma só: quem fez isso? Quem foi esse guerreiro? A resposta era uma: o Deus de Ezequias. Aí diz a Bíblia que as pessoas traziam um presente para Ezequias. Egito, Jordânia, Cisjordânia, todas as nações circunvizinham, que é aliança com Ezequias. Mandava os seus diplomatas. Ezequias mostrava a grandeza do rei, mostrava e fazia aliança. E a Bíblia diz:
o coração dele se exaltou e não queria mais ouvir o profeta. Lembra que eu disse, é ser humano, e agora ele despreza e não quer saber mais das coisas. Ele é ovacionado, o orgulho toma conta e o fracasso é. Aí a Bíblia diz, quando ele se achou, aí a Bíblia diz, naqueles dias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Os médicos tentam curar, não dá jeito. A biografia dele diz que ele começou a apodrecer por dentro. Os órgãos, as vísceras começaram a decompor-se ele vivo. E o hálito era podre e insuportável. Agora não pode receber mais ninguém. É trancado em um quarto, podre por dentro e por fora. Por isso que a Bíblia diz que colocavam em praste de pasta de figo medicinal. Quando tirava da pele, não tinha cura. Vinha com um pedaço de carne. E ele apodreceu. No meio do ápice do fracasso. Aí Deus toma uma decisão e diz, Isaías, vai lá. Eu já vou colocar um ponto final. Diz a ele que o que tiver de arreitar a gente, que ele vai morrer, não vai continuar vivo. Isaías vai enfrentá-lo. E não tem muito diálogo. Abre a porta. Não tem pai do Senhor. Escuta o que diz o Senhor. Arruma a tua casa. Tu vai morrer e não vai viver. Vira as costas e vaza. Quem mandou? Deus. Quando ele se viu apertado, diferente de Uzias, ele desce, olha para a parede. Parede é limite, é ponto final, só restava ela. As lágrimas caem e o choro vem. E ele vai fazer uso do pretérito imperfeito. Diferente do pai, no meio do fracasso, no ápice do fracasso, ele diz, Senhor, lembra do que eu fiz? Eu tenho crédito aí. Eu não quero morrer, porque eu não tenho filho. E se eu não tenho filho, não tem dinastia. Lembra que eu andei na tua presença e fiz o que era correto. Me dá mais uma oportunidade. Aí Deus ouve a oração de um crente podre por conta de uma aliança. A graça vem. E Deus olha o histórico e vê que ele tinha crédito. Isaías nem tinha saído do pátio ainda. Aí Deus diz, Isaías, volta, Isaías. Ele tem crédito. Diz a ele que eu vou dar 15 anos para ele continuar me adorando. Eu vi, diz a ele, agora Isaías volta. Já vem diferente. A porta é aberta com mais tranquilidade. Agora tem shalom, meu rei. Viva o rei. Escuta o que diz o Deus do teu pai Davi. Ele viu as tuas lágrimas e ouviu a tua oração. E ele diz, você não vai morrer. Ele está disposto a parar o sol, a parar o planeta, para te dar um sinal que você não vai morrer. Ei, olha para quem está ao teu lado e diga, eu estou com dó de quem pensava que era o meu fim. Diga, vai ter que abrir a porta e me engolir, porque Deus não desiste de mim. Há uma aliança, há uma aliança. Ele recomeça.
E é nesse recomeço que nasce Manassés. Ele é tão espiritual que ele coloca o nome do filho Manassés, esquecimento, fruto de oração, fruto de uma dinastia. Manassés cresce, conjecturando nos braços de Isaías, amigo de Ezequias. Manassés cresce diferente do pai, tem tudo para dar certo. O pai tinha tudo para dar. Manassés cresce vendo o culto, o coral cantando nos degraus, revelações. Ele cresce dentro de um lar espiritual. Com 12 anos o pai morre e ele assume o poder. Pasmem. A Bíblia diz que Manassés não faz o que o pai fez, vai imitar os avós. Fecha a casa de Deus, reata a aliança com os assírios, elimina todo tipo de culto, tudo que era de Deus joga por terra. Um menino que nasceu com tudo para dar certo. Se você ler 2 Reis, capítulo 21, versículo 16, você se assusta. Além de levar todo o povo ao pecado, Manassés cometeu tanta atrocidade, que o escritor de crônica diz, talvez figura de linguagem, mas dá um sentido. Ele diz que além do que Manassés fez, ele derramou dentro de Jerusalém tanto sangue inocente que enchia uma rua de um lado para o outro de sangue. A tradição diz que para calar a voz de Deus, foi ele que mandou matar o amigo do pai, que cresceu nos seus braços, Isaías, serrando ele como se fosse um pedaço de madeira. E olha o que Deus faz, no meio das fracassos da dinastia, Deus tentava falar com ele. E ele não deu ouvidos. Aí Deus tira a mão, e os soldados, os capitães da Assíria vêm, pega ele, leva ele cativo, tira do trono e o leva para a Babilônia. Entre os espinhos e cadeia, joga ele no descaso. Aí a Bíblia diz, na sua aflição, ele lembrou. E como ele cresceu, ele lembrou do testemunho que o pai contava. Aí ele bota a cara no pó e vai orar ao Deus dos seus pais. E a Bíblia diz que não foi em 1 minuto, Robson, mas a oração foi contínua, a ponto de dizer que ele orava insistentemente. Os judeus tinham uma crença que Deus não ouve oração fora das fronteiras de Jerusalém. Eles usavam uma bússola. Agora tem um crente ruim, filho de rei, filho de uma dinastia, fruto de oração, mas a Bíblia diz, fazendo o que nem os não crentes faziam, de tão ruim. Os pastores convencionais, vocês iam buscar este homem e dava de volta a carteirinha de credencial dele, tendo em vista que hoje a gente prega e às vezes tem uns que passa 10, 20, 30 anos na igreja. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, não. Às vezes ora, chora, participa de jejum, carrega a cadeira, mas no primeiro erro a gente rasga a credencial. A gente não quer mais dar a paz do Senhor, a gente exclui. A graça não faz assim. Apesar do fracasso, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele. E quando Deus viu, a graça rompe a fronteira e vai na Babilônia.
e chega no meio dos espinhos, arranca ele dos espinhos, quebra as cadeias e diz: é hora de voltar, é hora de voltar, eu vou te levar de volta a Jerusalém. Traz ele de volta. Para piorar, coloca ele no trono. Agora alguém fez bochechinha. Agora alguém dizia: não, esse Deus é doido, esse Deus não é gente. Como é que coloca um homem desse de volta no cargo depois do que ele fez? É Deus, filho, é graça, e graça é visão do céu. Apesar do fracasso, a graça rompe a fronteira e vai resgatar um obreiro descartado pelo seu mau comportamento. Coloca ele no trono. Quem fez bochechinha vai ter que aguentar, quem fez biquinho vai ter que diminuir. Olha para quem está ao seu lado, com todo respeito, diga: não adianta fazer bochecha, não adianta fazer biquinho, eu vou voltar. Se é o que eu era, se eu estou afastado, vou voltar. Se alguém desprezou, vai ter que me encarar. E a Bíblia diz que ele restaura o templo, faz culto, adora e reconhece que o Senhor é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Ele não termina mal, ele começa mal, mas termina adorando, e Deus dando testemunho dele. Como você chegou aqui? Eu não estou pregando para super-heróis. Eu estou pregando para crentes passíveis de fracassos. Eu não vim aqui doutrinar você. Tem uns 4 dias de oração, inclusive hoje, e Deus não deixava eu sair desta mensagem. Eu dizia: Deus, eu quero outra mensagem. Ele dizia: porque você não conhece por dentro, eu conheço. Eu estou pregando para seres humanos que muitas vezes o paletó e a gravata não tira essa angústia que está dentro. Eu estou pregando para seres humanos que foi descartado e está esquecido por causa de fracassos. Mas Deus mandava eu te dizer que apesar dos fracassos, ainda há graça. Olha o que Deus faz com esse rapaz. O tempo passa, a dinastia davídica se acaba na ótica humana no cativeiro. Voltam sem reis, sem dinastia. Anos passam. Aí você chega no capítulo 1 de Mateus. Se você for teólogo ou não, se não saber ler, ouvindo, você vai ter que ouvir o que Deus fez. Porque Mateus começa dizendo a genealogia de Jesus, como eu disse ontem. Capítulo 1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó. Jacó teve 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Anassé, Naftali, José e a Benjamim. Aí Deus pega Judá gerou Perez, Esrom, Arão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi. Aí Deus se compromete: Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Jeosafá, Jorão, Uzia, Jotão, Acais, Ezequias, queira ou que não, Manassés, está lá na genealogia. Manassés gerou Amon, a Josia, a Jeconia, o cativeiro. Depois do cativeiro, Salatiel gerou Zorobabel, Abiúde, Eliaquim,
Azó, aqui, Eliúde, Eleazar, a Matã, a Jacó, que foi marido de Maria. Aí o anjo Gabriel vai na Nazaré, Lucas 1:30, e diz: Maria, não temas, no teu ventre você vai gerar um filho, vai colocar o nome dele de Jesus, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Ele será grande e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não vai ter fim, não vai ter fim, não vai ter fim, não vai ter fim, não vai ter fim. Quem está sentindo, adora. Há uma pedra queimando dentro de mim. Recebe aí, recebe renovo, recebe fogo. Adora. Nós não faríamos isso. Olha onde eu estou. Tenho 2 minutos. Quantas vezes eu ouvi dizer que eu não valia o que comia? Esse negro não presta. Dona Maria, Dona Bia, minha mãe, não paga nem o que come. Percepção, fracasso. E quantas vezes eu não quis me jogar na frente de um carro? Porque era só fracasso e decepção. Cresci cortando cana, limpando mato, trabalhador agrícola, sem futuro na ótica humana. Aí alguém me falou dessa dinastia da graça e disse: eu conheço alguém que não vê os teus defeitos. Jesus. 21 de junho de 92, me levou para a igreja. Jesus me aceitou. Com 15 dias me batizou do Espírito Santo. Com 26 dias eu fui batizado nas águas. Aí diziam: nem para ser crente ele presta. 1 ano e meio eu estava no penúltimo banco da congregação no canavial, 6x8, 6x12. E o pregador chegou, eu no penúltimo banco disse: Moreno, fica de pé. Deus está me dizendo que vai abrir as fronteiras do mundo. O Brasil vai ser pequeno, porque apesar das tuas decepções, dos fracassos, Ele te escolheu para restaurar vidas. Me aceitou. 1 ano e meio depois, 94, eu estava num culto depois dessa profecia. Um grupo de 6 pastores me procurou. Eu orava 8 horas por dia, orava. Hoje eu estou velho, o joelho não aguenta mais. Já fiz 14 punções, tirando água dos joelhos. Eu jejuava 5 dias. Eu li a Bíblia, o Novo Testamento, em 1 semana. Aí depois dessa profecia, os obreiros disse: Bento, a gente veio te dar um conselho. Não acredita na profecia não, que vai ter decepções. Como? Tu é pobre, analfabeto e preto, e futuro não. Eu disse: então se é assim, eu vou desistir. Não, mas não. Se lá fora era assim, aqui é do mesmo jeito. No outro dia eu fui fazer a última oração de meia hora. Quando eu entrei, meia hora eu fui me levantar, não consegui. Tinha 2 mãos me prensando e uma voz nos meus ouvidos dizendo: quando eu te escolhi, já sabia as tuas fraquezas. Quando eu te escolhi, já sabia quem tu eras. E hoje eu vou te mostrar quem eu sou. Eu não desisto de você.
4 horas eu me levantei, aí vou para casa, vem um jovem: irmão Geno, vai para casa não, vai para o posto de saúde, que a minha filha de 9 anos, primogênita, passou mal e está no posto. Quando eu cheguei no posto, o médico disse: entra. Quando eu entrei, ele disse: eu fiz o que pude, mas ela morreu. Quebrou-me. Minha esposa começou a gritar: leve para casa, prepara o enterro. Peguei a minha filha, saí do posto. Quando eu vou entrando para casa, o Espírito Santo disse: não vai para casa não, leva ela para onde está orando, que eu vou te mostrar que eu não dependo da razão do homem, da visão do homem, para fazer o que eu quero. Cheguei na igreja, joguei o cadáver na frente do púlpitozinho de cimento e comecei a gritar: acabou. Minha esposa a chorar. Foram dizer ao médico que ele está doido. Quando dá falta de 10 minutos, está o médico com a mão na minha cabeça, dizendo: seu Genival, isso é loucura, ela está morta. Os vizinhos cercaram a igreja. Quando ele disse ela está morta, a voz de Deus veio e disse no meu ouvido, descendo ao meu coração: eu te trouxe aqui para te mostrar que eu não desisto de um servo meu, e eu te trouxe aqui para te mostrar quem eu sou. Olha o que eu estou fazendo. Não deu 10 segundos, a menina começa a respirar e começa a saltar e correr na igreja, dando glória. O médico regalou o olho: o que é que houve? Eu disse que o Senhor disse que o meu sonho acabou, que a minha visão acabou, mas o meu Deus é vivo, o meu Jesus é vivo, o meu Deus é vivo, o meu Jesus é vivo. Quinze anos depois, ele vai no canavial e eu recebo uma ligação do secretário-geral das convenções, da convenção alagoana: pastor Reginaldo, o senhor sabe, o primeiro negro e o primeiro alagoano a pregar nas convenções, pastor Zé Neco, pastor Neco. O secretário disse: seu Genival, presbítero Genival, sim. O pastor disse que em agosto é a convenção, era junho, e você vai ser um dos pregadores. Ué, desligou. No mês de julho, o Outodó, na BR-101, no centro de Maceió, na minha cidade, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Sebastião, saudosa memória, pastor Zé Neco, saudosa memória, só gente branca e presidente, e no meio deles tem uma carinha preta. A graça ainda faz isso. Os doutores na época procuraram o pastor e disseram: pastor, é verdade que aquele negro vai ser um dos pregadores? São 40 mil pessoas por noite. É, sim. Ele é analfabeto, pastor, ele não tem cultura, é da roça. Sim, sei. Ô pastor, o senhor vai pôr em risco o seu ministério, só tem gente grande. Vou perder o juízo? Não, foi Deus que mandou, ponto final, ninguém fala mais. Preguei uma noite, todos me abraçavam, chorando, e o povo me beijando. Todos os pastores me queriam convidar de uma vez só. Passaram 2 anos, eu na cana, eu recebi uma ligação, desliguei 3 vezes, pensando que era trota. Na quarta, a moça diz: mamãe Simone, desligue não, pastor, é da Suíça, a Suíça precisa lhe ouvir. O pretinho pega o Boeing 777 e cruza o oceano. 2014, já era o Japão, eu não sabia falar, falei arigato, tô aí. 2015, já não era português, já era pastor Genival, yes, can me please, yeah, speak English, não, mas eu explico a língua do céu, eu falo a língua do céu, eu falo a língua do céu. O neguinho desce em Nova York. Eu hoje viajo 4 vezes viagens internacionais, porque não posso ir mais. Voltei dos Estados Unidos para atender esta agenda, que está com quase 1 ano, que Deus me deu esse privilégio. Já volto para a semana. Em 5 anos, fui mais de 100 vezes nos Estados Unidos atender convite, e mais umas 80 na Europa, no Japão. Estou dizendo isso não é para engrandecer, não, é para te motivar, que apesar dos fracassos, Deus não desiste de você. Fique de pé se você pode. E se você puder e quiser, vira para esse crente do mesmo sexo ou íntimo que está perto de você e prega comigo. Me ajuda aqui, pastor Felipe, pela intimidade. Olha para ele, não olha para mim não, olha para ela. E diga para ele:
Diga a ele: ô graciado, eu não quero nem saber como você chegou nesta noite, se só os cargos, se denegrido, se escanteado, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Apesar dos teus fracassos, Ele não desiste de você. Diga a ele: se Ele foi fiel à dinastia de Davi, pelo sangue de animal, pela uma aliança de sal, muito mais agora, que é a aliança no sangue do Cordeiro de Jesus. Diga a ele: você não é um projeto falido, você é um projeto vivo, na mão de um Deus vivo. Abraça ele e diga: Deus não desiste de nós. Te amo, Deus, sua graça nunca falha, todos os dias. A primeira pessoa, traz ela para voltar para casa. A primeira pessoa para aceitar Jesus, traz ela aí, traz ela aí. Receba renovo, receba renovo. Ei, pastor, acompanhei. Deus está restaurando o ministério nesta noite. Deus está restaurando o ministério convencional. Ei, crente, recebe renovo. Cadê a primeira alma? Em todo tempo tu és tão bom. Batiza, Jesus, batiza, Jesus, batiza. Enquanto a tua igreja adora, vai batizando, vai tocando nos corações, vai restaurando o projeto. Apesar do fracasso, a tua graça não desiste de nós. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. És fiel. Primeiro filho para voltar. Venha, filho, venha, filho.